Estamos de volta com a série Arte Pra Quê do Lugarzinho, hoje com a alegria de receber o ator Marcos Breda, que conta pra gente como a arte mudou a sua própria vida e também pode mudar a nossa e a dos lugares por onde passa. Marcos Breda tem uma carreira brilhante e incrivelmente produtiva, e conta aqui pra gente detalhes de toda essa trajetória que, por pouco, quase não aconteceu. Vamos conferir. Um caminho sinuoso até as artes. Na verdade, meu pai ele era militar da aeronáutica e ele queria muito que eu fosse ou militar ou engenheiro, porque ele era mecânico também, ele trabalhava na aeronáutica, ele trabalhava com manutenção de aviões e tal. Então, eu fiz vestibular para engenharia mecânica, eu não quis ser militar, para a tristeza dele, mas eu fiz vestibular para engenharia mecânica, para a alegria dele e da minha mãe também. E só que eu descobri que eu era péssimo em engenharia, eu não entendia aquela matemática toda, aquela física toda. Mais do que entender, eu não gostava, e é por isso que eu também não entendia. Porque ninguém, assim, você gostar daquilo que você faz não necessariamente quer dizer que você vai ser bom naquilo, mas você não gostar daquilo que você faz é uma garantia que as coisas vão dar errado. E, de fato, eu era um péssimo estudante de engenharia, só que nessa época, em 1979, eu comecei a fazer faculdade de engenharia em 78. Em 79, eu fui assistir um espetáculo do grupo Asdrubal trouxe o trombone, chamado Tratimilhão. E aquilo foi um divisor de águas na minha cabeça, assim. Eu fiquei, assim, absolutamente siderado por aquele espetáculo, por aquela alegria em cena. Juventude carioca falando de juventude brasileira, fazendo um teatro absolutamente não careta, revolucionário para a época. E isso abriu, enfim, um alçapão dentro da minha cabeça e eu comecei pela primeira vez. Eu não tenho parentes, não tinha parentes, atores, atrizes, então era um caminho absolutamente inédito dentro da minha família. E aquilo acendeu como uma possibilidade e aí eu acabei começando a ensaiar minha primeira peça, quase por acaso. Eu encontrei uma amiga na rua, ela era bailarina, mas ela estava indo para um ensaio de uma peça de teatro que ela estava fazendo. E eu fui assistir, ela me convidou para assistir e eu fui. E chegando lá no ensaio, eu adorei aquilo, né? Eu acompanhei o ensaio inteiro. Era um ensaio da peça Mahatsadi, do Peter Weiss. E isso, Porto Alegre, metade de 1981. E aí, no dia seguinte, eu voltei para assistir outro ensaio. No terceiro dia seguido, eu assistindo o ensaio, o diretor, o Néstor Monastério, chegou para mim e falou: Você não quer participar? A gente tem aqui um elenco de 30 e tantas pessoas e precisava de muito figurante. Aí você não quer fazer figuração na peça? Eu falei: Topo. E aí comecei a ensaiar esse espetáculo que estreou no Teatro Renascença em 25 de março de 82. E esse foi o meu primeiro espetáculo teatral. E hoje, agora em agosto, eu começo a ensaiar o meu espetáculo número 46. Então vão ser 46 peças em 46 anos de carreira, de trabalho, fora tudo que eu fiz em cinema, fora tudo que eu fiz em televisão. Enfim, ser ator, trabalhar com teatro, cinema, televisão. Eu acabei depois mudando de engenharia para letras, me formei em letras, português, inglês e literatura. E em 86 eu mudei para São Paulo para fazer um longa-metragem, mas eu já tinha 5 anos quase de trabalho em Porto Alegre. Eu já tinha feito alguns trabalhos bem significativos, o longa-metragem Verdes Anos, é, o espetáculo Bailei na Curva, enfim. Só que aí eu fui para São Paulo, eu tinha feito o teste para um filme chamado Feliz Ano Velho, e eu acabei pegando o protagonista do filme para fazer. E aí me mudei para São Paulo na metade de 86, fiz o filme e na metade de 87 eu vim para o Rio de Janeiro e estou morando aqui no Rio de Janeiro até hoje. E aqui eu entrei para fazer mestrado em teatro na Unirio,
Então o meu caminho enveredou nessa direção e eu não me arrependo nem um segundo dessa mudança. Assim. Aquilo que tem que acontecer tem uma força incrível, essa que é a verdade. A capoeira na preparação dos atores. Eu comecei a jogar capoeira ainda em Porto Alegre, em 1984, e joguei durante 40 anos, e sempre curti muito. E aí, quando eu fiz mestrado em teatro, eu estava a fim de fazer alguma coisa relacionada à preparação corporal, que eu sempre fiz muita coisa, acrobacia, mímica, etc. Eu sempre fui atleta, já fiz maratona, meia maratona, etc. E aí eu me dei conta que a capoeira podia ser uma prática muito útil na preparação corporal de atores, porque a capoeira é o equivalente físico do jogo de improvisação teatral. Na capoeira, você, ao contrário de outras formas de luta marcial, você não bloqueia o golpe para atacar, contra-atacar. Na capoeira, o golpe vem, você vai na direção do golpe e cria um outro golpe para responder. É um diálogo. Da mesma maneira que uma improvisação teatral funciona. Você, quando um ator entra em cena e propõe alguma coisa para você, você nunca diz não. Você diz sim, mas, e aí dá a sua argumentação. Então, esse treinamento físico também era útil nesse condicionamento físico de você acolher aquilo que vem do jogo teatral e responder, e não bloquear para impor a sua opinião. O jogo de improvisação basicamente é isso. Um ator diz uma coisa e o outro improvisando, e o outro ator diz sim, mas, e diz uma outra coisa. E o primeiro ator, por sua vez, diz sim, mas, e vão improvisando. Então, a capoeira tem essa característica de ser uma partitura física permanentemente reinventada, criada na hora, pelos dois atores, pelos dois jogadores, sem que um deles tenha o domínio do jogo. O jogo de capoeira bom é aquele em que os dois são autores, coautores, um propõe, depois recebe, propõe, recebe, e esse caminho de duas vias é justamente o caminho da interpretação, né, do jogo do ator em cena. E trabalha muito a questão, o binômio básico do ator em cena, que é presentificação e disponibilidade. Você está presente no aqui e agora, ligado em tudo que está acontecendo e disponível para agir de acordo com os estímulos externos que você tem e com as reações, os instintos, os conteúdos que você tem. Então, a capoeira ela é útil como treinamento de atores, além de ser um exercício fantástico que possibilita você, em termos físicos, musculares, cinesiológicos, trabalhar também as suas capacidades expressivas. Né? Então, eu escrevi uma tese sobre isso na Unirio, que eu defendi em 98, e essa tese foi aprovada, eu ganhei a nota máxima, foi super legal. E essa tese, inclusive, serviu como um dos pilares de uma bolsa de estudos que eu recebi para estudar na Inglaterra, chamado Bolsa Virtuosa, do Ministério da Cultura, ainda dos anos 90. E eu fui para Londres estudar com Philippe Goulier, estudar técnicas de Lecoq, né? Máscaras, bufão, clown, melodrama, é, tragédia grega, enfim, porque eu tinha um projeto de um espetáculo chamado Arlequim, Servidor de Dois Patrões, para o qual esse curso foi fundamental, assim como todo o meu treinamento físico de capoeira ao longo de todos aqueles anos. Feliz Ano Velho, 40 anos. Feliz Ano Velho, ele foi baseado num romance homônimo, né, do mesmo nome, escrito pelo Marcelo Rubens Paiva, que falava, enfim, a história dele, ele que tinha tido o pai sequestrado e assassinado pela ditadura militar, e a mãe que resistiu a tudo aquilo enquanto criava os filhos dela, dentre eles o Marcelo,
esse livro virou uma peça de teatro dirigida pelo Paulo Betti e depois virou esse filme dirigido pelo Roberto Gervitz. E era uma reflexão não só do acidente, dos processos, enfim, pessoais do Marcelo Paiva, mas também tinha como pano de fundo todo esse contexto político da época. Era uma reflexão também sobre todas as coisas que aconteceram durante aqueles anos de chumbo da ditadura militar. E agora, mais recentemente, o filme Ainda Estou Aqui, que a Fernanda Torres protagonizou, também foi escrito pelo Marcelo Paiva. E quando esse filme foi lançado, o Feliz Ano Velho tinha sido remasterizado e tinha uma cópia nos cinemas e estreou na mesma época. Então, eu não só assisti com os meus filhos, ainda estou aqui, como eu assisti com eles o Feliz Ano Velho. E hoje, o meu filho. Aliás, hoje, 21 de abril, é o dia que meu filho mais velho faz 24 anos. E ano passado, quando a gente assistiu o filme, eu tinha 25 quando filmei, então eu tinha praticamente no filme a idade que meus filhos, principalmente o mais velho, têm hoje em dia. Então foi muito incrível, assim, eu não fazia, acho que uns 30 anos que eu não assistia o filme numa tela grande, e ele agora remasterizado com as cores originais, com o som, enfim, todo atualizado. O filme é uma experiência para mim incrível, porque eu olho aquelas imagens e eu falo, às vezes eu penso isso é mais real do que a vida, porque é incrivelmente atual e ao mesmo tempo que eu acompanho a história daquele filme, daqueles personagens, eu acompanho também a cada cena, me lembro de como foi feita cada cena naquela época e ter meus filhos do lado participando dessa experiência foi algo extraordinário. Esse filme literalmente mudou o rumo da minha vida. Eu saí de Porto Alegre para morar em São Paulo, trabalhar em São Paulo. Fiquei um ano morando em Sampa. Depois eu vim aqui para o Rio de Janeiro, em 87, para fazer uma novela da Manchete. E fiquei aqui, estou aqui até hoje. Meus dois filhos são cariocas. Eu continuo gaúcho dos quatro costados, mas meus filhos são cariocas e eles também torcem pelo Internacional por minha causa e torcem pelo Fluminense por causa da mãe deles. A repercussão de Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Eu acho extraordinário, eu acho maravilhoso o cinema brasileiro ter essa projeção no exterior, tanto para os diretores como para os atores, e principalmente pela reflexão que esses filmes trouxeram, trazem. Eu acho que é oportuno nesse momento em que existe tanta coisa acontecendo politicamente, é muito importante você ter cinemas, filmes que contem não só para o mundo todo o que aconteceu aqui naquela época, como para que a gente possa lembrar e principalmente para que a gente lute para que isso nunca mais aconteça, né? Então, a arte tem esse poder não só de acender o nosso imaginário, mas também de a importância da memória, a importância de você sublinhar aquilo que aconteceu de bom e de ruim, para que o bom se repita e que o mal, se possível, nunca mais aconteça da maneira como foi. Infelizmente, a gente comete alguns erros muitas vezes na vida, mas tanto o Feliz Ano Velho, como o Agente Secreto, como Ainda Estou Aqui, são filmes que fazem uma reflexão e que tocam em muitos pontos, e um deles é essa importância da preservação da memória e da reflexão sobre tudo que aconteceu, especialmente num momento tão delicado como a gente está vivendo hoje em dia. É mais do que nunca importante a gente ter em mente, lembrar do que aconteceu, porque a ideia é a gente cometer erros novos e não os mesmos velhos erros. Essa é a questão. A importância de Caio Fernando Abreu. Ele escreveu, entre outros livros, Morangos Mofados, que era um dos livros de uma coleção da Brasilienses, da editora Brasiliense, chamada Primeiros Passos.
Feliz Ano Velho, eu acho que era o número 4 ou 5 e Morangos Mofados era o 5 ou 6 ou vice-versa, eu não me recordo. Mas o fato é que foram livros geracionais. Todo mundo que tinha 20 e poucos anos leu esses dois livros naquela época, início dos anos 80, e, e eu não conheci o Caio pessoalmente, mas eu o conheci em 86, em 85, na verdade, um ano antes de eu ir para São Paulo, no aniversário de uma amiga em comum, a atriz Imara Reis. E a gente ficou amigo, e quando eu fui para São Paulo fazer o Feliz Ano Velho, a gente começou a se ver mais seguido, a gente saía para jantar e tal. E quando terminou o filme, eu resolvi permanecer em São Paulo para fazer um espetáculo teatral. Eu tinha que arrumar um lugar onde morar, e o Caio me convidou para dividir apartamento com ele. E isso aconteceu durante o primeiro semestre de 87. Então, a gente que já era amigo, a gente ficou muito amigo. E eu aprendi muitas coisas com ele. Entre essas coisas, eu comecei a estudar astrologia com ele naquela época, e que hoje é uma segunda profissão que eu exercito juntamente com a profissão de ator. Mas com o Caio eu aprendi incontáveis coisas. Entre outras coisas, eu estava saindo de casa, estava morando sozinho, ou quer dizer, estava morando dividido apartamento com ele. Então, os meus primeiros passos fora do Rio Grande do Sul, fora da casa do pai e da mãe, foi dividindo esse apartamento com ele, fazendo esse dia a dia. E o Caio era um cara extraordinário, um cara inteligentíssimo, um cara de uma cultura enciclopédica e, e com o qual eu aprendi muitas coisas, né? E depois disso eu tive a oportunidade de fazer trabalhos é, com a obra dele. Eu fiz um curta-metragem chamado Sargento Garcia, que fazia parte desse livro do Caio Morangos Mofados. Eu montei uma peça de teatro dele chamada A Maldição do Vale Negro, que ele escreveu a quatro mãos com Luiz Arthur Nunes, que também dirigiu esse espetáculo que eu ajudei a produzir, junto com a Camila Pitanga, com a Maria Helena Alvarez. Eu fiz um monólogo, meu único monólogo na minha trajetória teatral, era O Homem e a Mancha, que foi o último texto teatral que ele escreveu, que era o único inédito também, e que eu levei aos palcos em 96, no ano da morte do Caio. O espetáculo estreou exatamente 9 meses depois da partida do Caio, que aconteceu em 25 de fevereiro de 96, e a peça estreou em novembro de 96. 9 meses depois, é quase um parto, né, de algo que estava sendo gerado. E eu fiz esse espetáculo durante 2 anos, viajei o Brasil todo, e agora, há coisa de uns 3 ou 4 anos atrás, eu remontei essa peça de uma outra maneira e, enfim, continuo com esse espetáculo na mochila. Então, eu fiz cinema baseado em obra do Caio, eu fiz teatro é, usando, dialogando com a obra dele também. Então, o Caio foi uma referência extraordinária em termos afetivos, em termos intelectuais, em termos ideológicos, em termos culturais. Foi uma amizade, um dos maiores amigos que eu já tive nessa vida, e ele faz muita falta. Ele faz muita falta, mas eu aprendi muita coisa com ele. Então, de alguma maneira, ele, o afeto, os ensinamentos e a obra dele continua reverberando até hoje dentro de mim. Uma carreira primorosa na TV, no teatro e no cinema. Olha, eu tive muitos trabalhos divertidos, dificílimos. Cada história é uma história, mas eu, por exemplo, em teatro, o próprio Homem e a Mancha foi um trabalho do qual eu tenho o maior orgulho, e foi dificílimo, porque foi meu primeiro monólogo. São 5 personagens que se metamorfoseiam entre si durante o espetáculo. Então, esse espetáculo, por exemplo, eu tenho muito carinho por ele. Assim que eu voltei de Londres, eu fiz Arlequim, Servidor de Dois Patrões, que foi um dos espetáculos mais difíceis e mais divertidos que eu já fiz na minha vida. Era assim, incrivelmente cansativo. Eu me lembro que durante o espetáculo
Eu tomava uns 5 ou 6 Gatorades durante o espetáculo, porque ele era muito físico, eu suava muito, eu corria muito, eu fazia muita pirueta, muita acrobacia. É, eu tenho muito carinho por tanto pelo Homem e a Mancha, como a Arlequim Servidor de Dois Patrões, o Bailei na Curva, que eu fiz em 85 em Porto Alegre. Antes dele, Trena Flor, das duas uma, com o grupo Vende Sessões, que foi o grupo que praticamente eu aprendi. Eu tive minha formação era teatro de cooperativa, a gente fazia criação coletiva, a gente criava os textos e a gente dirigia coletivamente, o que hoje parece uma insanidade, mas na época a gente fazia tudo, né? Todos eram autores, diretores, produtores, cenógrafos, figurinistas, iluminadores, sonoplastas, todo mundo fazia tudo ao mesmo tempo. Então isso foi uma época de formação muito fértil e eu tenho também muito orgulho e carinho pelas coisas feitas naquela época. E mais recentemente, trabalhos que eu fiz e tenho feito e continuo fazendo aqui no Rio de Janeiro. É, eu fiz, por exemplo, Irmãozinho Querido, que foi um espetáculo dirigido e escrito pelo Flávio Marinho, e que foi assim muito importante, muito bacana de ter feito. E agora eu estou mencionando ele porque o próximo espetáculo que eu vou fazer, chamado Víboras, é também um espetáculo escrito, produzido e dirigido pelo Flávio Marinho, que é um grande amigo que eu tenho aqui no Rio, um grande colega de trabalho. Vou fazer junto com alguns colegas que eu tenho muito carinho e respeito, dentre eles o Aloysio de Abreu e a Alice. São atores com quem eu já trabalhei em outros espetáculos, em outras peças. Então, o teatro tem essa coisa do dia a dia, de você conviver com as pessoas que você admira, tem carinho, respeito, e eu acho isso extraordinário, assim, essa convivência do dia a dia do teatro, né? Que você passa, às vezes, 1 ano, 2 anos, vendo as pessoas praticamente todo dia, uma parceria assim profunda, e daqui a pouco o espetáculo termina e você algumas pessoas você nunca mais contracena, você passa a ver pouco, então aquelas pessoas que eram praticamente a sua vida é, acabam se distanciando de uma hora para outra, mas você faz parte, a gente se acostuma com isso. Isso eu estou falando de teatro, eu falei de cinema também, o Verdes Anos, que eu fiz em Porto Alegre, ainda em 83, que foi digamos assim, um, um trabalho que me ajudou a abrir portas para novos trabalhos, entre eles o próprio Feliz Ano Velho. É, Acho que de cinema, o Feliz Ano Velho foi, eu acho que o filme mais importante, mais difícil e que mais mudanças provocou na minha vida. E eu continuo fazendo cinema até hoje. Eu tenho uns 3 ou 4 filmes que eu já filmei que ainda não estão prontos para serem lançados. Trabalhei com o Tabajara Ruas e trabalhei com tanta gente legal. Eu sou fã de tanta gente que é difícil eu fazer uma lista assim. Eu admiro tanta gente que é difícil de eu enumerar. Em televisão mesmo, eu fiz muitas novelas divertidas, bacanas. Mandala, em 88, o primeiro trabalho que eu fiz na Globo. Quer dizer, minto, foi a primeira novela, porque a primeira série era uma minissérie chamada O Tempo e o Vento, que eu gravei em 84, quando eu ainda morava em Porto Alegre, dirigido pelo Paulo José. E depois, quando eu vim aqui para o Rio, eu fiz, aí sim, Mandala, que era uma novela das 8. Depois eu fiz Que Rei Sou Eu, uma novela de capa e espada, que foi extraordinária na época. Era um sucesso absurdo num tempo que não existia internet, não existia TV a cabo, era tudo TV aberta, só tinha Globo, SBT e Manchete, não existia nem Record naquela época. Então você fazia uma novela na Globo tinha um alcance absurdo, absurdo, porque o país inteiro literalmente via, e ainda mais quando fazia um grande sucesso, como o caso de Que Rei Sou Eu. Depois Vamp, também, que foi uma novela que, nossa, era uma novela de vampiro, e eu contracenei com muita gente legal.
entre eles o saudoso Neila Torraca, que fazia o vampiro Vlad, e a gente ficou muito amigo naquela novela. Ele era a encarnação do mal e eu era um anjo da guarda, era a encarnação do bem. Então a gente tinha duelos extraordinários, dos quais a maior dificuldade era não rir em cena, porque o Ney era muito engraçado, ele falava muita bobagem, era um comediante, um ator genial. Então foi um trabalho do qual eu também tenho muita saudade, muito carinho. Fiz também Caras e Bocas, que a gente é, começou a novela gravando na África do Sul, no meio daqueles parques de vida selvagem, girafas, leões, etc. É, é que nem diz os meus filhos, pô, pai, tu é mais rodado que pratinho de micro-ondas, porque eu já trabalhei muito em muita coisa legal, fiz muitas novelas. Ultimamente eu fiz uma meia dúzia de novelas na Record também, voltei para Globo, fui para o SBT, fui para a Manchete. Eu trabalhei em todas as emissoras, trabalhei com equipes de cinema diferentes, em locais, estados diferentes, Rio Grande do Sul, vários filmes com o Tabajara Ruas, que é um cara que eu tenho uma admiração gigantesca por ele, o pessoal da Casa de Cinema, o Carlos Gerbasi. Eu fiz Sal de Prata mais recentemente, junto com a Camila Pitanga, com a Maria Fernanda Cândido. É, e junto com isso, a minha carreira acadêmica, né? Eu fiz mestrado, depois de mestrado, eu comecei a dar aula na UFRJ, no curso de direção teatral. É, eu, quando trabalhava em Porto Alegre, eu era locutor. Comecei a trabalhar como locutor em 83 e até hoje eu trabalho em locução. Essa noite eu gravei mais uma locução entre centenas e centenas que eu fiz ao longo desses 45 anos. Então, eu tenho muitas vidas paralelas. Eu sou piloto de kart, eu participo de torneios de kart. É, até hoje, na verdade, eu sofri um acidente agora em 2022. Foram 4 anos e 9 cirurgias que eu fiz. 5 cirurgias no ombro direito, 4 na perna esquerda. E incrivelmente eu consegui me recuperar. Eu estou 95% zerado. Devo fazer mais uma cirurgia esse ano para corrigir um pequeno problema de uma hérnia que apareceu por conta das cirurgias. E no meio disso tudo, dando consulta astrológica quase todo dia. Eu sou um workaholic, né? Mas o meu pai, ele dizia, né? É, fazer aquilo que a gente gosta, a gente rende o dobro e cansa a metade. E é bem verdade. Fazer da sua paixão um ganha-pão, mais do que uma rima, é uma suprema solução. O Homem e a Mancha e o Legado da Cultura. É muito legal, assim, nesse caso que você citou, O Homem e a Mancha, eu tenho a oportunidade de contracenar comigo mesmo 25 anos atrás. Uma imagem, na verdade, de quase 30 anos atrás. Tem imagens de 30 anos atrás, tem imagens de 10 anos atrás, e eu em cena contracenando com a minha imagem, com imagens do Caio, e é fantástico ver assim as coisas que eu aprendi de lá para cá, os erros que eu cometia naquela época, os erros que eu cometo hoje em dia, e como eu aprendia e aprendo com esses erros também, além dos acertos, evidentemente. Mas eu acho extraordinária essa oportunidade de você vislumbrar um caminho percorrido e ter a sensação de que você fez o melhor que pôde em cada época da sua vida, né? Eu comecei a trabalhar como ator com 20 anos, hoje eu estou com 65 e meio, vou fazer 66 agora em outubro, então terão sido 46 anos trabalhando. E às vezes eu pego o meu currículo para dar uma atualizada, assim, eu fico olhando para aquela lista enorme de trabalhos, assim. E, aliás, esses dias eu estava mostrando para os meus filhos o meu currículo. Eles brincaram comigo: pô, pai, como é que você arrumou tempo para fazer filho trabalhando que nem um louco desse jeito, né? Mas para fazer as coisas que a gente gosta, a gente sempre arruma um tempo, né? Então, eu estou hoje celebrando uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, que foi ter o meu primeiro filho. Vai ter, bom, a gente já almoçou junto hoje, e hoje à noite vai ter uma festinha onde eu vou celebrar com a mãe dos meus filhos, a minha ex-mulher,
que hoje está casada com um cara sensacional, o Fernando, que é o melhor padrasto que os meus filhos poderiam desejar. Eles agora têm um meio-irmão, né, filho dela com ele, e a gente vai celebrar todo mundo junto. A gente celebrou hoje, a gente almoçou junto, a família toda, e a gente vai celebrar hoje à noite também. Minha namorada não vai poder participar porque ela não está no Rio de Janeiro, mas senão ela estaria aqui junto para a gente celebrar todo mundo junto. É, porque acho que é o que faz a diferença, assim, é esse afeto que nos mantém juntos. E eu ver os meus dois filhos crescerem é sensacional. Eu que sou filho único, ter a oportunidade de presenciar como é que é ter irmão. Ah, é assim. E ver o amor que um tem pelo outro e o ódio também, né? Porque dois irmãos vivem brigando e vivem se amando. Eu aprendo muito com os meus filhos também. E eles dois foram, acho que, os dois maiores motivos para eu arranjar ânimo, resistência, resiliência, obstinação para passar por todas as cirurgias, para me recuperar, para estar aqui de novo em pé, caminhando, sem mancar depois de. Pô, uma fratura de fêmur dói, viu? E demora muito para você cicatrizar isso. Mas eu estou aqui, firme, forte, feliz da vida e acho que eu tenho muita coisa para fazer ainda nesses próximos 30 anos, porque eu acho que é o tempo que eu tenho pela frente para trabalhar. Eu, por exemplo, eu sou muito amigo do Otton Bastos, que está fazendo um monólogo aos 93 ou 94 anos, chamado não, Eu Não Me Entrego Não. É baseado, essa fala é uma fala do Curisco, personagem que ele fez no Deus e o Diabo, na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Então, imagina que extraordinário, né? Você trabalhar, contracenar com um cara como o Otton Bastos. E eu brinco com ele, falo assim, Otton, quando eu crescer, eu quero ser como você. Bom, ele está com 94, 95, eu estou com 65, eu estou mirando no Otton, eu tenho umas 3 décadas pela frente, pelo menos. Vamos que vamos. Um carinho especial com o lugarzinho. A gente fez uma entrevista sobre o lugarzinho, né? Que foi onde eu mencionei alguns lugares que eu curto frequentar em Porto Alegre. E eu continuo afirmando, sublinhando, aquelas 4 dicas que eu dei no lugarzinho continuam valendo. São lugares que eu curto muito ir jantar, almoçar quando eu vou para Porto Alegre. O ateliê de massas, Pizzaria L'Antica Pietra, o Sacais e a Priscilla's Bakery. Veja só. Continuo confirmando essas dicas. Eu recomendo demais. Gostou dessa conversa? Você pode entrar em contato com Marcos Breda pelo Facebook, marcos.breda, pelo Instagram, @marcosbreda, ou até marcar uma consulta pessoal pelo @marcos_breda_astrologia. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe todas as nossas dicas turísticas, gastronômicas e culturais no site lugarzinho.com.